O que pode acontecer se eu não tratar como diabetes tipo 2? Você já parou para pensar sobre isso? Meu nome é Débora, sou médica endocrinologista e gostaria de falar um pouquinho sobre isso por você. Mas não somente sobre as complicações, mas também como a gente faz para prevenir isso. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente tem que se lembrar que é uma doença silenciosa, que às vezes fica anos, anos e anos, sem que o paciente sinta um sintoma que leve esse paciente a procurar atendimento médico. Mas a gente tem que atentar que, apesar de muitas vezes demorar para manifestar sintomas, ou ter sintomas relativamente leves, apesar disso, o diabetes tipo 2 é uma doença que ela, aos poucos, vai comprometendo nosso organismo. A gente sabe que tem uma alteração de microvasos, por exemplo, que pode levar o paciente a ter uma retinopatia diabética, uma alteração na vista, que se não for manejada corretamente, pode levar até a perder a vista. A gente sabe que o oftalmologista, nesse caso, ajuda muito a gente fazendo a análise do fundo do olho desse paciente. Outra alteração muito conhecida, que sempre tem alguém que a gente conhece que faz hemodiálise por causa do diabetes, a gente sabe que o excesso de glicose, o excesso de açúcar, ele vai alterar também a vascularização, os vasinhos lá do meu rim, tá? Então a gente tem esse impacto também que pode ser importante a ponto do paciente vir a precisar de hemodiálise. A gente sabe que existe impacto na parte neurológica, A gente tem neuropatia, a gente tem dores, por exemplo, nos membros inferiores, que são por causa da diabetes, mas não somente dores, mas alterações na minha sensibilidade. Muita gente já ouviu falar sobre o pé diabético, Por que a gente sempre pergunta para o nosso paciente se ele tem alguma ferida, alguma alteração de sensibilidade nos pés, E a gente tem até alguns testes que a gente faz para conferir essa sensibilidade no exame físico. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que o impacto da glicemia alterada ao longo do tempo, ela realmente impacta na parte neurológica, neuropática, desse paciente, lá nos membros inferiores, impacta na circulação, tá? Então, realmente, a gente tem que tomar bastante cuidado. E além dessa questão dos pequenos vasos, a gente pode também ter grandes eventos aí associados, como, por exemplo, o infarto, que é um comprometimento muito importante, um AVC, que a gente conhecia antigamente como derrame, tá? Então, realmente, a gente precisa cuidar. E a boa notícia é que quando a gente cuida da nossa glicemia, quando a gente faz o acompanhamento direitinho, quando a gente mantém as nossas metas todas em dia aí, a gente tem uma redução muito significativa nesses riscos. Então, o fato do paciente, desde o início, levar a sério o seu tratamento é extremamente positivo. E até o fato da gente começar, a gente diagnosticar essa doença precocemente, faz com que o nosso organismo ele crie uma memória metabólica. E a gente percebe que os pacientes que desde o comecinho têm esse controle, eles têm uma facilidade maior para reduzir esses riscos aí ao longo do tempo. Então, olha só como é importante a gente ter o diagnóstico precoce, ou seja, manter aí os exames de rotina, manter o acompanhamento médico de rotina aí, desde sempre, direitinho, para poder diagnosticar precocemente e também para modificar fatores de risco. A gente sabe que esse paciente se beneficia muito, tanto naquele momento, com bom controle das suas glicemias, mas também quando a gente pensa a longo prazo. Então, a gente tem que pensar no futuro. Não adianta eu ficar olhando só para aquilo que eu sinto ou não, se eu estou tendo sintoma ou não, para pensar em tratar do diabetes tipo 2. Tá? Uma doença extremamente frequente, mas que a gente consegue manejar muito bem quando o nosso paciente adere, quando o paciente está motivado a fazer isso. Então, coisa boa é a gente saber que a gente consegue, com modificações do nosso dia a dia, impactar aí numa doença aí que pode ser tão severa quando a gente não trata direitinho. Tá bom? Então, mantenha sempre seu acompanhamento médico e, mais para frente, colhe os resultados aí desse empenho. Até o próximo vídeo.